Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula de Grécia, terceira aula, e nessa aula eu vou falar do período homérico e um pouquinho do período arcaico. O período homérico é o período que vai de 1200 até 800 a.C. É claro que essas datas elas assim, só ajudam a gente a ter uma ideia mais ou menos do período, né? Não é para ninguém ficar decorando data nem nada. Mas por que tem esse nome? Bom, o período homérico recebe esse nome porque, teoricamente, aquilo que é narrado nas obras de Homero, na Ilíada e na Odisseia, acontece nesse período. Então, duas coisas importantes que você precisa saber. Uma é essa história, as histórias de Homero, principalmente a Guerra de Troia, e a outra é que é nesse período que acontece uma formação familiar básica que vai acabar lá no final chegando a Polis, né? Então eu vou explicar para você como é que isso acontece. Primeiro deixa eu falar um pouco de Homero e dos livros de Homero. Homero, a gente não sabe se ele existiu ou não, tá? A probabilidade é que ele não tenha existido. Mas a lenda é que Homero era um poeta cego, né, que compilou, assim, que em determinado momento escreveu histórias cantadas, que eram cantadas pelos gregos, sobre a Guerra de Troia. Então, quando ele escreveu isso, a Guerra de Troia já tinha passado bastante. Então, Homero ele deve estar pelo menos uns 200 anos depois do fim do período homérico, né? E o que ele narra nesses livros dele? Nesse livro, Ilíada e Odisseia, a primeira coisa é que esses livros são o que há de mais antigo na história ocidental, na cultura ocidental. E na Ilíada ele narra a Guerra de Troia. Ilion é um outro nome para Troia, daí vem o nome Ilíada. E na Odisseia ele volta ao retorno de um dos heróis da Guerra de Troia, que é Ulisses, que também é chamado de Odisseu. Então daí os nomes Ilíada e a Odisseia. Bom, vocês sabem, a Guerra de Troia acontece por conta de uma mulher, Helena, que era a mulher mais bela que já havia habitado o planeta Terra. Ela é raptada pelos troianos. Então os gregos, principalmente os aqueus, né, ainda os aqueus nesse momento, se juntam para buscarem Helena em Troia. É uma guerra que se mostra muito mais difícil do que eles imaginavam no princípio, porque Troia é uma cidade que está no alto de uma montanha, é uma cidade que tem muros muito grandes, então isso inviabiliza a tomada de Troia. Eles ficam 10 anos cercando Troia e nada acontece, começam a haver algumas disputas entre os próprios gregos, né? Nesse momento, o Odisseu, Ulisses, tem um papel importante para tentar manter principalmente o seu povo ali mais calmo. Mas enfim, Ulisses tem uma ideia que é um presente, né? Vai dar um presente para os troianos. Eles dão um baita de um cavalo gigante, um cavalo de madeira. Os troianos não entendem nada, vem aquele cavalo ali na frente, não sabem do que se trata, espera um pouquinho, depois parece que o cavalo é inofensivo, levam o cavalo para dentro da cidade e aí eles descobrem o problema. Quer dizer, o cavalo era oco, lá dentro havia alguns gregos, né, um pedacinho do exército dos aqueus. Quando a noite cai, esses caras saem de dentro do cavalo, abrem as portas inexpugnáveis, outrora inexpugnáveis de Troia, e aí então o exército grego vem, invade e consegue vencer a guerra. Então vejam, mais uma vez o uso da artimanha, o uso da estratégia, que é tão valorizado pelos gregos, né, sendo feito aqui pelos aqueus. Os aqueus também tinham usado isso quando Teseu vence o Minotauro, né, para mostrar ali como eles conquistam Creta. Então eles abrem as portas da cidade e os gregos entram. Daí já veio uma expressão que você conhece bem, que é presente de grego, que é um presente não muito bacana, né? Então essa expressão vem daí. Outra expressão que você conhece também é o próprio cavalo de Troia. O cavalo de Troia, o pessoal que mexe com computador sabe que há vírus que são chamados vírus cavalo de Troia, porque eles entram no teu computador lá e abrem as portinhas de defesa do seu computador. Bom, a guerra então, os gregos conseguem entrar em Troia, mas no momento, o ápice assim, da batalha é a luta, né, entre os dois mais valorosos guerreiros dos dois exércitos. De um lado Aquiles pelos aqueus e Heitor pelos troianos. Aquiles reza a lenda que ele tinha uma proteção mágica. Quando ele nasceu, os deuses falaram para a mãe dele: olha, pega esse menino, né, mergulha ele no rio tal, no rio subterrâneo, mágico, e toda a parte do corpo dele que for mergulhada, ela vai ser, sim, também
é uma espécie de armadura que ele vai ter. Então a mãe dele pega o Aquiles pelo calcanhar e mergulha o Aquiles no rio, mas o calcanhar não entra no rio, então o calcanhar fica sendo a única parte vulnerável de Aquiles. Aquiles e Heitor entram numa batalha. Nessa batalha é importante o papel da deusa Atena. A deusa Atena engana Heitor, ela se apresenta como se ela fosse a irmã de Heitor. Paris fala: Heitor, pode ir tranquilo para a batalha com Aquiles, para o duelo com Aquiles, que eu vou estar lá entregando para você as suas armas. Então Heitor vai lá com Aquiles. Em determinado momento Aquiles joga a lança dele em Heitor, Heitor se esquiva, e aí Heitor vai e joga a lança dele em Aquiles tira a lança com o escudo, e aí quando Heitor se volta para o seu irmão, né, que ele achava que era seu irmão, para pegar a outra lança, não está lá, porque era Atenas, e Atenas está do outro lado, e ela entrega para Aquiles, né, o que ele precisa, e eles vão para um duelo de espada, e Aquiles acaba ganhando de Heitor. Mas no final, também nesse livro, Aquiles morre com uma flecha envenenada que atinge o seu calcanhar. Daí vem outra expressão que vocês conhecem muito bem, que é o calcanhar de Aquiles, que era o único ponto vulnerável do herói Aqueu. Então esse é o primeiro livro, o Ilion, né? A Guerra de Ilion, a Guerra de Troia, a Ilíada, e aí então vem o segundo livro, que é a volta de Ulisses, que é a Odisseia. Nesse segundo livro, o Ulisses fica 10 anos para conseguir voltar para sua tão sonhada Ítaca, né, para os braços de sua amada. Um monte de coisa acontece no meio do caminho, navio naufraga, eles passam por uma ilha que é infestada por sereias, e aí tem um episódio clássico do livro que Ulisses manda colocar cera no ouvido dos seus marinheiros, porque vocês sabem, né, o canto da sereia, ele hipnotiza os marinheiros ficam loucos, se jogam ao mar, e quando chega lá a sereia vai e mata os caras. Então você não pode ouvir o canto da sereia porque você vai morrer. Mas dizem que é o canto mais belo do mundo. Então o que Ulisses faz? Ulisses coloca cera no ouvido dos seus marinheiros, mas ele mesmo fica com o ouvido destampado, pede que os marinheiros o amarrem no mastro do navio. Então eles passam pelo local, as sereias cantam, os marinheiros não conseguem ouvir, mas Ulisses ouve, né? Então ele é o único homem que conseguiu ouvir o canto da sereia e sobreviver. Aliás, teve uma questão de vestibular, se não me engano, da Federal de Pernambuco, narrando esse trecho e perguntando se isso se tratava ou não de uma reafirmação do poder das elites na Grécia Antiga. E é verdade, porque assim, Ulisses, ele é o líder, ele é a elite, né? E ele é o único que sobrevive da Odisseia, da volta. Então assim, e ele é o único que ouve o canto da sereia, ele é o que tem as ideias, ele é o protagonista. Então essa ideia mesmo de superioridade da elite, né, sobre os outros, sobre os réis marinheiros e coisa e tal. Reza a lenda ainda que Ulisses, nas suas imensas aventuras, teria fundado uma cidade no extremo ocidente da Europa, deu seu sobrenome a essa cidade, Olisipo, e essa cidade teria sido Lisboa. Tá? Então, segundo a lenda, também Ulisses fundou Lisboa. Bom, tudo isso então é a Guerra de Troia, a Ilíada, a Odisseia, narrado por Homero. Mas o que acontece que a gente sabe assim, efetivamente nesse período homérico também, que é muito importante? É, como eu disse para você, o começo da formação familiar que vai dar origem à polis. Primeiro você tem um núcleo familiar muito básico, que é o gênus. O gênus é uma espécie de família, mas é uma família aumentada. Imagina uma família, a tua família, mais o filho da vizinha, porque os pais são separados, ele está sempre na tua casa, o filho da empregada, a empregada, o namorado da tua irmã, todo mundo está ali em volta, né, do teu núcleo familiar. E o teu pai, o pater, ele é o chefe desse núcleo. À medida que esse gênus vai aumentando, e vai precisando de mais terras. No começo a terra ela é de todos, ela não é uma propriedade privada, mas à medida que o gênero vai aumentando, vai precisando de mais terras, você vai ter que ou entrar em guerras ou fazer acordos com outros gêneros, e é isso que vai acontecendo. Os gêneros vão começar a se juntar, né? E aí eles se juntam e formam então uma unidade maior, que é chamado de frátrias. E aí isso continua, quer dizer, mais gente está chegando, mais gente está nascendo, e as terras são as mesmas, então você tem necessidade de terras. E aí as frátrias, elas se unem e formam as tribos.
Novamente o processo acontece, as tribos ficam grandes demais, as tribos se unem e dão origem ao demo. Tá? Esse demo é a mesma origem da palavra demográfico ou democracia, é uma palavra que significa povo em grego. Então esse demo ele vai ser a base do que vai ser a cidade-estado. Os demo crescem, né, e eles se juntam e formam as poli. Nesse momento, nessa passagem do período homérico, quando a polis começa a surgir, porque os demos ficam muito grandes, isso é a passagem do período homérico para o período arcaico. E aqui acontece também a segunda diáspora grega, quer dizer, ali naquele espaço já não tem terra para todo mundo. Então os gregos vão ter que ir até as ilhas, né? Eles já tinham ido para a parte das ilhas do Mar Egeu e do Mediterrâneo, agora eles vão para a parte mais ocidental, chegando perto da Península Itálica e tal, né? Chamado Magna Grécia. Então isso é o que acontece nesse período, e isso marca mais ou menos passagem do período homérico para o período arcaico. Oficialmente o que marcaria mesmo o período arcaico seria os primeiros Jogos Olímpicos em 776 a.C. Né? Seria a data assim, digamos, oficial. Só para você ter uma ideia, a Guerra de Troia ela teria acontecido em 1184 a.C. Arqueólogo alemão no século XIX de fato descobriu as ruínas de Troia. Parece que a Guerra de Troia realmente existiu. Então acharam ali, hoje fica na Turquia, né, e acharam restos de vasos gregos, de armamentos gregos, nesse lugar que teria sido a outrora Troia. Né? Bem legal isso. Bom, nesse período arcaico, o que vai ter de mais importante é a formação da polis. Você vai ter duas polis importantes aí, a Esparta e Atenas. Né? E esses dois modelos você precisa conhecer. Só esses dois modelos. É bem tranquilo e é bem interessante. Mas esse vídeo está ficando longo demais, eu vou parar ele por aqui. No próximo vídeo eu vou falar então de como surge Esparta e de como surge Atenas.